Olá, minha gente, tudo bem? Bom, o nosso objetivo hoje é tratarmos um pouco sobre a fenomenologia, né? Eu vou tentar fazer um percurso da fenomenologia, como ela aparece dentro, como movimento dentro da filosofia, e aí vou trabalhar alguns expoentes, apontar algumas obras, né? E daí nós vamos pensar esse itinerário da fenomenologia até a contemporaneidade, até os dias atuais, como a gente vai trabalhar, cada processo, cada autor, conceitos, né? Nesse sentido que nós nos propomos nessa simples aula introdutória, dizer o que de fato é a fenomenologia. Bem, pensando o que é fenomenologia, um movimento dentro da filosofia, e a gente vai trabalhar hoje, né? E eu começo fazendo alguns questionamentos sobre o que é a fenomenologia e seu papel. Fenômeno e fenomenologia são duas questões colocadas. A fenomenologia nada mais é do que o estudo, né, dos fenômenos. E essa é uma descoberta que a gente vai ver, que eu vou denominar de pré-história dentro da filosofia, né? Na modernidade, ainda no final da modernidade, para chegar ao século XX com Edmund Husserl. E aí são dois autores, o Lambert e também o Franz Brentano, que vão fazer uma espécie de primeiro contato com a fenomenologia. Como podemos descrever uma experiência sem recorrer às teorias prévias? São das questões postas pela fenomenologia. E como sabemos que algo é real, né? E mais, pensar com Husserl esse retorno, essa volta às coisas mesmas, né? Uma crítica de Husserl ao psicologismo, ao naturalismo. Esses são os objetivos dos quais a gente vai trabalhar hoje. O que é a fenomenologia? O que é o fenômeno? Quando é que começa, de fato, a fenomenologia? O seu contexto de crise nas ciências, na filosofia. Quais são as grandes questões postas pela fenomenologia até hoje? Quem são os principais expoentes da fenomenologia? E as obras? A fenomenologia hoje, o que é que ela responde? Então, com a frase de Deleuze começa a nossa reflexão, que ele diz que voltar às coisas mesmas é recusar as argumentações doutrinárias e os sistemas autocoerentes em proveito das interrogações nativas suscitadas pelo mundo à nossa volta e das quais nossa viva reflexão se alimenta. A fenomenologia ela se constitui algo bem interessante como um movimento dentro da crise das ciências, da filosofia, e ela é cunhada a ser um movimento filosófico ainda no século XIX. Né? Isso é interessante porque tanto Lambert como Franz Brentano são os primeiros a falar de fenomenologia, na verdade. Né? Que depois Husserl, já no século XX, retoma esse caminho e vai tratar da fenomenologia como um espaço da filosofia de investigação, de rigor, né? Diante das ciências que determinavam a vida de todos os saberes. Agora começa nessa crise a se propor a inquietação em que Husserl vai dizer que a fenomenologia é essa que é um retorno às coisas mesmas, às essências, nesse exercício da consciência. É nesse sentido que a gente pensa o fenômeno. O fenômeno é o que a gente observa de imediato, isso é muito antigo na filosofia. Porém, a fenomenologia é um movimento que surge mais recente, no século XX, e isso vai determinar muito que a fenomenologia vai se desdobrar, né, até os dias atuais, com uma busca de superar um falso conhecimento, né, aquele conhecimento que não é seguro. Por isso que o próprio Husserl vai ele mesmo se considerar um neocartesiano, porque ele vai dizer que duas coisas de Descartes é interessante para isso, que é o método e o cogito, né? Esses dois caminhos que fazem com que se investigue bem a filosofia.
Como eu falei, Lambert é o primeiro. O que ele pensa primeiro por fenomenologia? Como doutrina da aparência, né? Uma obra que ele escreveu em 1764, ele vai dizer que é uma teoria das ilusões, apenas aparência, um erro de verdade, e isso vai preparando a descobrir essa ilusão para um conhecimento seguro, mas ainda muito influenciado pela geometria do mundo moderno, né? Influenciado ainda muito por Descartes, e a questão da lógica vai estar presente aqui, mas também deixa seu legado de influenciar o Immanuel Kant. O Franz Brentano é um outro pensador, que eu chamei de pré-história da fenomenologia, que ele vai utilizar a lógica, né, a psicologia descritiva e já, por primeiro aqui, o conceito de intencionalidade. A lógica como ciência da verdade, que são atos mentais para o julgamento do que é verdadeiro. Num psicologismo lógico, né, ele coloca essa experiência interna como descrição dos processos reais do pensamento humano. Já a psicologia descritiva é como o ato do pensamento, né, como representações, como juízos, sentimentos que carregamos. E, por fim, a intencionalidade, que Brentano já traz aqui, que todo fenômeno psíquico é intencional. E isso faz com que a consciência nunca esteja vazia, vai dizer Brentano. Bom, agora nós vamos tratar de Edmund Husserl, né, um alemão que é a ele que é dado todo o caminho da fenomenologia enquanto ciência, né, vai se chamar assim de ciência, e são alguns passos que Husserl utiliza, né, como eu disse que ele se sentia um neo-cartesiano, ou seja, aquela dúvida metódica de Descartes vai inspirá-lo a pensar um outro tipo de dúvida para pensar. O que esses caras estavam preocupados? Com uma crise, e toda crise deve nascer algo novo, nas ciências e na própria filosofia, no conhecimento como um todo. Aí Husserl, preocupado com isso, vai pensar no conceito de intencionalidade, nesse caminho de retorno às coisas mesmas, né? A descrição desses fenômenos de maneira pura, né? O que outros autores mais à frente vão chamar de pré-reflexivo, ou seja, se parte do não filosófico para ir investigando de maneira mais real e verdadeira. E algo bem interessante no método, como método da fenomenologia, que é a redução fenomenológica, que ela e a epoquê, né? São dois caminhos de suspensão, só que a epoquê está dentro da redução fenomenológica. Husserl diz que a fenomenologia se torna método porque ela, a partir da intencionalidade da consciência, tem a característica de que essa consciência é sempre consciência de algo. O objetivo é voltar às coisas mesmas, ou seja, suspender a atitude natural do mundo, esse modo de ver ingênuo do mundo, e assim poder investigar o fenômeno em que sua essência, a busca pelas essências, não como um fato empírico, mas como uma experiência intencional que se desvela a partir da consciência. Nem somente o racionalismo, nem somente o empirismo. A proposta é que essa forma nova de investigar perpasse para além dessas duas correntes, né? Então, Husserl vai partir da intencionalidade como método fenomenológico. Isso para investigar e chegar ao real sentido das coisas, como elas se mostram, mas como elas são, de fato, rigorosamente investigadas. Então, Husserl estabelece passos a fim de investigar com rigor o conhecimento do mundo. E são eles. Primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso suspender nossos juízos sobre o mundo, que de maneira preconceituosa, né, já trazemos em cada um de nós. Este primeiro passo é chamado por ele de epoquê, ou seja, está dentro da redução fenomenológica. Em segundo passo, a descrição do que se dá de forma manifesta à consciência, ou seja, os fenômenos, como eles aparecem. E, por fim, terceiro passo, explicitação da experiência das essências, a intencionalidade, ou seja, é ela que vai nos garantir esse retorno às coisas mesmas. Então, é interessante que Husserl tem uma obra chamada Conferências de Paris,
de 1929, que ele lá nessa conferência inicia sua fala com um alerta, dizendo que todo aquele que queira seriamente tornar-se filósofo deve, uma vez na vida, recolher-se em si próprio e procurar dentro de si, né, essas ciências já dadas e, de novo, construí-las ou reconstruí-las. Isso são falas do próprio Edmund Husserl. Ele vai também nos propor uma fenomenologia que não possui uma pretensão de suplantar nenhuma ciência. Claro que faz uma crítica ao psicologismo, faz uma crítica ao naturalismo, né, tão vigente, porque elas se colocavam como ciência, como formaduras de base para todas as demais. Então, essa é a crítica de Husserl. Sua fenomenologia, então, contraria a tradição que fomentava a separação das coisas do mundo e a consciência. Obviamente, essa separação entre sujeito e objeto. Essa é uma base da crítica da fenomenologia de Husserl. Então, essa crítica feita às ciências, porque ele vai dizer, elas erravam por possuir uma atitude natural como critério geral que servia para todos. Isso era muito perigoso, porque fechava-se muito ao conhecimento. Por ser uma atitude pouco crítica, deve ser colocada em suspenso, vai dizer Husserl, né? Então, ele evidencia que, quando falamos em clareza no contexto da crítica do conhecimento, usamos o termo sem rodeios, no seu sentido mais restrito, visamos uma volta à intuição preenchedora, a origem das coisas para que saibamos conhecê-la de verdade. É esse itinerário. Por isso que o nome vai ser redução, porque é esse retorno ao pré-reflexivo, né, que depois o próprio Merleau-Ponty vai tratar disso muito bem mais à frente. Ainda Husserl, num aspecto mais radical do que o projeto cartesiano da dúvida metódica, ele vai dizer que o propósito da fenomenologia é tentar atingir a própria fundamentação da filosofia e das ciências. Ela quer entrar nesse âmago, nessa base, para poder remover tudo, né? E não apenas uma dúvida como a cartesiana, que colocava tudo em dúvida e somente o cogito permanecia, porque ele vai dizer, não, a gente coloca em parênteses. Vamos colocar o mundo entre parênteses, ou seja, suspende, para que possamos investigá-lo, para que nada de falso possa passar dentro do conhecimento. Esse é o desejo de Husserl, né? Então, alguns conceitos chaves, eu não sei se conceitos, mas pelo menos caminho do método de Husserl, do método fenomenológico, são importantes. O primeiro deles é a intencionalidade. Então, vamos descrever um pouco aqui o que é a intencionalidade, que vem de intenção, a característica fundamental da consciência, significando que ela é consciência de algo, nunca ela está vazia. Ela estabelece uma correlação com o mundo e com os objetos, dando assim um significado importante. A consciência pura em Husserl é o objetivo da redução fenomenológica que eu falei, revelando a consciência como um ato intencional voltado para o mundo, não como uma substância separada, porque é através dessa intencionalidade que o mundo se constitui como sentido para nós humanos. Em Husserl, então, a intencionalidade é a característica fundamental da consciência do ser, que é sempre consciência para alguma coisa. Ou seja, ela está dirigida ao objeto. É esse movimento que vamos descrever agora, que ele vai chamar de noese e noema. O que é noese e noema dentro desse pensamento de Husserl? O ato de consciência é o cogito, né? Que é a própria noese, é o sujeito, é o que é real. Enquanto o conteúdo, aquilo para o qual a consciência está direcionada, é o noema, é o objeto, o que é ideal. A intencionalidade, então, faz o quê? Une esses dois aspectos. Essa é a questão do papel mais fundamental da intencionalidade. Ela não significa que o objeto está contido dentro da consciência, mas sim que a consciência é constituída pela relação intencional com esse objeto. É nesse movimento. Em resumo, então, para ficar mais claro, a intencionalidade é a condição de possibilidade da experiência e do conhecimento, pois é o que conecta a subjetividade à realidade, ao mundo real, assegurando que a consciência seja sempre, então, consciência de alguma coisa. O outro passo, segundo, é a redução
fenomenológica como um caminho metodológico, né? Esse é o conceito central na fenomenologia de Russell. E aí, isso representa uma investigação da essência, da experiência vivida, que suspende e coloca em parêntese todas as crenças e pressupostos que são colocados para nós no mundo. Então, quais são as etapas da redução fenomenológica? Primeiro, a suspensão do juízo é porque é o primeiro passo, essa suspensão de tudo que a gente conhece no mundo. E não se nega o mundo, mas evita afirmar ou negar sua realidade para focar apenas na maneira como ele aparece à consciência da gente. O segundo passo desse método da redução é o foco na experiência pura, ou seja, direto no fenômeno que aparece a nós. Ao aplicar a redução, o filósofo volta-se para os fenômenos como são vivenciados, buscando entender como as coisas se manifestam à nossa consciência, do jeito que elas aparecem. Um terceiro passo seria a busca pelas essências das coisas. O objetivo é alcançar a intuição das essências, ou seja, compreender todas as estruturas fundamentais da experiência, como tempo, espaço, corpo, percepção, entre outros. O quarto passo será a consciência intencional. A redução revela que toda consciência é intencional. Ela está sempre dirigida para algo. Isso vai ser basilar nesse método. E, por fim, chegar ao conhecimento verdadeiro, é o que ele vai chamar de ciência pura, né? O que Russell vai chamar de ciência pura. Por fim, fenomenologia como método rigoroso, né? Que é essa investigação profunda da filosofia para chegar ao conhecimento de fato real, à nossa consciência. E, por fim, o terceiro passo desse caminho da fenomenologia de Russell é a própria Poké, que está dentro da redução como um todo, que é a suspensão do juízo, como já falei, que ela é colocar em parênteses o mundo natural, essa atitude natural nossa, de nossos julgamentos, nossos preconcebidos, que para eles tornava isso meio que falso, né? E aí precisaríamos fazer essa redução. A redução em si, ela já explica. Reduzir é um retorno que, mais à frente, outros fenomenólogos vão chamar isso de pré-reflexivo. Ou seja, está no conceito original das coisas. Antes mesmo que a gente dê conceitos a elas, elas estão presentes lá. Eu vou falar agora de outros expoentes, né, na fenomenologia. Um deles ainda é o tão próximo de Russell, é Martin Heidegger. Martin Heidegger, alguns passos de Heidegger para entender que a fase dele, de ser um existencialista, mas que também teve utilizando muito da base fenomenológica para o seu pensamento. É a abertura e desvelamento do ser. Isso é muito interessante para uma fenomenologia que se faz, né? Depois no Dasein, como ser no mundo. Isso é um conceito interessante, porque o ser no mundo é o ser colocado aí ao mundo, depois é retomado por outros fenomenólogos, como Merleau-Ponty, que ele vai chamar de ser do mundo, né? Porque não há mais diferença entre o ser e o mundo, eu e o mundo somos uma coisa só. Um viés interessante vai ser a hermenêutica, como a interpretação, como a fenomenologia se dá, não antes como interpretação, mas depois, e a crítica metafísica e ciências positivas. Esses são os caminhos que, por exemplo, o Heidegger vai tratar especialmente na obra Ser e Tempo, né? Mas o mais forte da fenomenologia acontece na França. Ela sai da Alemanha e, ao chegar na França, estudantes, professores, a universidade vivia uma efervescência ali nos anos 29, 30, 35, 40, até os anos 60, vivia uma efervescência dentro das academias. E quando inquietos pensadores como Sartre, o Merleau-Ponty, o Levinas, a Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel, e dentre outros, né? Aqui só para citar alguns, e dizer que Merleau-Ponty faz parte, né, da década de 30 dessa juventude que transformou a tradição filosófica na França. Era chamada essa turma de geração dos descontentes com o conhecimento. Por isso que os textos desses camaradas serão bem preocupados em que uma filosofia estivesse presente e que a filosofia falasse ao mundo em carne e osso, né? Fosse uma filosofia
realmente prática. Isso é muito importante. O Merleau-Ponty, ele vai pegar alguns temas, inclusive a sua tese de 1945 é sobre a percepção, né? Vou até mostrar aqui a obra, Fenomenologia da Percepção. É aqui onde ele traça a sua tese em 1945, tratando que a fenomenologia é o quê? É a percepção do mundo. É por ela que eu vejo as coisas. Depois, Merleau-Ponty vai traçar uma crítica à ciência objetiva da época, né? E tem um conceito caro demais, importantíssimo em Merleau-Ponty, que vai ser o corpo próprio. O corpo próprio como inerente ao mundo. E aí onde ele vai chamar de ser do mundo. Né? Esse mundo é o que? O mundo vivido, é o mundo das experiências. É o mundo onde nós vivemos, ele vai dizer nessa obra, de carne e osso. Né? E aí ele vai rejeitar, de certa forma, o empirismo e o próprio racionalismo, dizendo que a fenomenologia é o caminho mais interessante. Qual é a preocupação desses camaradas? É que a fenomenologia fosse um movimento que não fosse estático, né? Porque nós estamos no mundo, vivemos no mundo. Então, essa relação de consciência e existência pudesse estar muito unida. E aí ele conduz primeiro esse contato, que é o corpo, percepção, consciência juntos, e vai dizer Merleau-Ponty, abre aspas, a fenomenologia é o estudo sistemático dessa vivência. É uma descrição simples e tão plena quanto possível de experiência direta do que é e não é a coisa. Vai dizer Merleau-Ponty aqui na obra da sua Fenomenologia da Percepção. O que Merleau-Ponty ainda continua empolgado com a fenomenologia, já nos anos 40 e 50, até sua morte precoce. Ele vai dizer, a aquisição mais importante da fenomenologia de 1900 para cá foi, sem dúvida, ter unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção de mundo e de racionalidade. Porque a fenomenologia vai propor o inacabamento do homem. E esse inacabamento da própria fenomenologia e seu andar incoativo não são signo de um fracasso, vai dizer Merleau-Ponty. Eles eram inevitáveis porque a fenomenologia tem como tarefa revelar o mistério do mundo e o mistério da razão. E completa, né? Não se trata de considerar a consciência como algo puro, já numa crítica a Russell, distanciado do mundo, da fase idealista de Russell, que Merleau-Ponty vai pegar mais a segunda fase de Russell, que é muito mais concreta, né, com essa relação com o mundo. Vai dizer Merleau-Ponty que o mundo é o meio de realização da consciência. Se o homem é um ser no mundo, a consciência tem que coexistir com esse mundo que desde sempre nos envolve. Mas o que seria, de fato, a denominação de fenomenologia para esse grupo que, por vários momentos, passaram por fases diferentes, às vezes umas sobrepondo sobre a outra? Pode parecer estranho que ainda se precise colocar a questão, vai dizer Merleau-Ponty no início da introdução, mas desde os primeiros trabalhos de Russell que vem se fazendo essa pergunta. A fenomenologia é o estudo das essências e de todos os problemas. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências na existência. Eis aqui uma novidade. E não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua facticidade. Não é? O homem factível. É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso para compreendê-las as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para o qual o mundo já está sempre ali, presente, antes da reflexão, como uma presença inalienável e cujo esforço todo consiste em reencontrar esse contato ingênuo com o mundo para dar-lhe, enfim, um estatuto filosófico. Vai estar na primeira página da introdução de sua tese de 1945. Outro camarada interessante vai ser, já do nosso tempo, né, que utiliza-se da fenomenologia, vai ser o Jean-Paul Sartre. Né? Jean-Paul Sartre, nos primórdios de seus escritos, está presente a fenomenologia.
diretamente herança do Russell, como a consciência e a psicologia fenomenológica que ele vai trabalhar. E a fenomenologia na ontologia existencial de Sartre, superando os dualismos, vai ser a crítica dele, que a existência precede a essência, isso já muda, inverte, e como fundamento clínico também. O Sartre, presente na obra Sei o Nada, você vai encontrar essa relação fenomenológica. Um outro autor não menos importante, bastante estudado recentemente, é o Emmanuel Levinas, né? E o que ele vai dar à fenomenologia? Essa relação do eu com o outro, né? A questão da alteridade. Na obra Totalidade e Infinito, principalmente, o Levinas vai nos trazer a sua fenomenologia. A corporeidade vai estar presente como tema, mas algo muito caro para os dias atuais, a responsabilidade ética que eu tenho para com o outro, né? Vai ser fundamental. E aí ele vai trabalhar muito a questão ao olhar o outro, eu olho no rosto. O rosto do outro é que fala comigo. É esse outro que vai me impelir a responsabilidade ética que eu terei por ele. Então, a fenomenologia, muitos comentadores, e aí eu sugiro que também possamos, quem quer ter iniciação e compreender melhor certos conceitos, tem essa obra aqui do D'Artigues, né? O D'Artigues, que é fenomenologia, muito introdutório para que compreendamos, além da própria obra do Russell, né? A ideia de fenomenologia, que são obras pequenas, que dá para ter uma noção do que seja fenomenologia, ok? Bom, eu agora quero falar de desdobramentos da fenomenologia. Essas principais impostações de maneira mais didática, posta aqui, né? Como eu falei no início, a fenomenologia nasce, não sei nem se poderíamos chamar de pai, às vezes eu não gosto de chamar de pai da filosofia moderna, pai daquilo, ele poderia ser o pai da fenomenologia, né? Na obra que escreveu em 1901. Mas Russell poderia denominar esse momento dele, em 1901, de uma fenomenologia transcendental. Uma investigação muito ainda da consciência pura, né? Investigações a partir da lógica, e uma obra dele vai se chamar Investigações Lógicas, e ideias para uma fenomenologia pura, né? Vai ser a preocupação de fato mais idealista do Russell na sua primeira metade da vida. Depois, na segunda parte, ele vai falar de mundo da vida, Lebenswelt, o mundo da vida, e isso vai ser muito importante para os desdobramentos da própria fenomenologia. Um outro momento que não é sequencial linear, mas é uma fenomenologia hermenêutica, que essa é com Heidegger, como eu falei, né? ênfase principalmente no ser humano, na existência, né? E na obra Ser e o Tempo. Uma outra seria a fenomenologia existencial. Quem é que está na fenomenologia existencial? Os franceses Maurice Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre. Vão trabalhar corpo, percepção, questão da liberdade, né? Nessas obras de fenomenologia da percepção e o ser e o nada. Mas tem outras correntes mais recentes, ou digamos assim, outros, nem correntes, mas desdobramentos da fenomenologia, que é com Michel Henry, que é a fenomenologia da vida, interioridade e afeto, que ele trabalha nas suas obras, o Michel Henry. E uma outra fenomenologia aplicada à psicologia da educação, muito comum a influência da Gestalt, né? A Gestalt terapia e a pedagogia crítica, muito utilizada também na educação. Essa fenomenologia mais realista, dos momentos existencialistas, e teve especial espaço na França, e essa hermenêutica com Heidegger, mas também com Gadamer, né? E foram muito importantes nesse desdobramento, no aperfeiçoamento do alcance da fenomenologia. Daí eu desenvolvi um quadro onde os principais autores e obras e impostações são postos aqui. Franz Brentano, como eu falei lá no início, ele escreveu uma obra chamada Psicologia de um Tempo de Vista Empírica, em 1874, onde está o conceito de intencionalidade pela primeira vez, né? A outra de Russell, essas ideias e investigações lógicas, de 1900, que aí está posto o método e a intencionalidade.
o Heidegger insere tempo em 1927, é ontologia fundamental, o Dasein. O Maurice Merleau-Ponty, a fenomenologia da percepção de 1945, aí vai estar corpo, percepção como centro da experiência, fenomenológico. Jean-Paul Sartre, o seu nada, 1943, com a liberdade, consciência e negação. E Paul Ricoeur, metáfora viva, tempo e narrativa, uma fenomenologia mais hermenêutica, né? Além de Levinas, com totalidade infinita, em 1961. Alteridade, rosto, etc., são os caminhos postos, onde a fenomenologia se faz presente, né? Eu daí pensei o seguinte: essa singela didática aula, e para não concluir, que deixem aberto aos que desejam fazer uma pesquisa, ela serve muito para pesquisa, como método de pesquisa. E hoje é muito também utilizado na área da saúde, né? Nas clínicas. A fenomenologia, então, é muito viva hoje. Então, esse caminho feito por ela faz com que a fenomenologia hoje tenha um papel vivo. Por exemplo, na filosofia, a fenomenologia hermenêutica e Heidegger e Gadamer são muito presentes até hoje. A existencial de Sartre, Levinas e Merleau-Ponty também muito utilizada, muito presente na vida real das pessoas. E um outro caminho que é a pós-estruturalistas, que pode se ver isso com Derrida. Na psicologia e na saúde, a psicologia fenomenológica é utilizada em pacientes para ouvir deles, né? Além do cuidado, suas dores, sofrimento. Então, a psicologia é chamada fenomenológica. Na arte, na estética, as obras de arte, a música, o cinema, esse sensível emocional que o ser humano carrega. Além do corpo, como performance, o teatro, a dança, todos são objetos da fenomenologia. Na educação, a aprendizagem dos alunos e nos docentes, a vivência em sala de aula. São todas relações que dão muitos bons resultados. E, mais recente, na moda, tecnologia e na IA. Né? Interação com os dispositivos digitais faz com que a fenomenologia esteja presente nessa observação, como consciência artificial, limites da IA em relação com a consciência e a intencionalidade de cada ser humano. Então, são objetos que podem ser tratados a partir da fenomenologia. E aqui são algumas obras introdutórias, obras de autores que eu utilizei para fazer esse caminho, né? Esse caminho importante para quem quer, claro, aprofundar e a partir desses conceitos. Essa foi uma simples exposição de um pequeno caminho, né, para a fenomenologia. Eu desejo que cada um possa aproveitar bem nas questões do ENAD, né? Boa sorte nesse momento, a turma, o alunado, a alunada toda, e que possa ser muito feliz nesse caminho. E qualquer coisa introdutória pode me procurar fora do estúdio.